RCTV Interativa na Marcha para Jesus 2015. Nós estamos com uma autoridade aqui, ele que representa aí de uma maneira muito responsável essa categoria importante aí dos policiais militares. A gente sabe que é uma categoria desvalorizada, a gente sabe que precisa mudar muito nesse país. E a Marcha para Jesus, ela representa um grito, né? É um segmento e seguramente, pelas informações obtidas, mais de 3 milhões de pessoas marchando com o único propósito, né? Defender o nome de Jesus Cristo, mas também buscar os seus direitos. Como é que o senhor analisa toda essa situação, né, do povo saindo às ruas, se manifestando e as redes sociais bombando? Eu venho, como todos os anos venho na Marcha para Jesus, porque é só coisa positiva. Primeiro, aqueles vêm reforçar a sua fé e a sua crença no nosso Senhor Jesus Cristo. Num segundo momento, reafirmar os compromissos com a família. Porque nós estamos num momento de deterioração tão grande dos valores na sociedade, aonde se desacredita na fé, se desacredita nos valores da família. É um passo para se desacreditar nos valores da sociedade, nos valores da escola, nos valores do respeito à lei. Descumprir a lei no nosso país virou sinônimo de status. Nós até conversávamos do péssimo exemplo que a classe política brasileira está dando para a sociedade o tempo todo. Mensalão, sai do mensalão, entra no petrolão, depois a gente entra no escândalo do metrozão. E não é uma questão só de um partido. Você vai vendo que o mau caratismo e o crime, ele está incrustado em todos os partidos. E no momento que a gente vê milhões de pessoas nas ruas, professando a sua fé e dizendo, eu quero o certo, eu quero o que é correto. A Marcha para Jesus, eu sou da Polícia Militar, fui aqui do Comando de Área da Zona Norte de São Paulo. É um evento que não dá trabalho à polícia. Você não tem quebra-quebra, você não tem roubo, você não tem estupro, você não tem tentativas de homicídios. Exatamente, que a grande maioria das pessoas, a esmagadora maioria das pessoas, vão às ruas para dar realmente o seu grito. Eu quero paz, eu quero força na minha crença, eu quero força nos valores da família. E eu me sinto muito bem participando desse tipo de evento. Todos os anos nós apoiamos. É necessário uma interlocução com os órgãos públicos para que você tenha a questão de bloqueios e liberação de trânsito, a presença do Corpo de Bombeiros, a presença da Polícia Civil e da Polícia Militar, para garantir a esses milhões de pessoas o seu sagrado direito de liberdade, e essa liberdade com segurança. Então nós estamos passando um momento muito difícil e é necessário sim se comemorar, se valorizar, dizer que a natureza de um evento desse, com milhões de pessoas nas ruas, e não é gente paga não, pode saber que ninguém está recebendo o ticket do transporte, ninguém está recebendo o lanche de graça, o pão com mortadela. São pessoas que estão colocando a camiseta escrito Jesus, a Marcha para Jesus, porque realmente acreditam nos seus propósitos, acreditam em Deus, acreditam nos valores. E você pode ter absoluta certeza, nessa massa imensa de pessoas, você poderá ter ex-condenados que se recuperaram, e a fé valorizou muito essa recuperação. Mas você não vai ver pessoas com a camiseta para Marcha para Jesus, fazendo assalto, explodindo caixa eletrônico, nada dessas questões. Pode ter a pessoa ter sido roubado a camiseta da pessoa e o bandido se passar por alguém disso, mas o comportamento você não vai ter. Então isso é coisa que a gente tem que valorizar onde a gente estiver. Eu sou um homem ligado à segurança pública, estou no Congresso Nacional e é uma luta imensa para mudar a lei nesse país. Cada vez mais parece que a pressão política é para deixar a lei mais mole, facilitar mais para o menor infrator, facilitar mais para o criminoso não ser encarcerado, facilitar que a justiça coloque nas ruas indivíduos que são irrecuperáveis. E
como é que a sociedade faz o seu protesto? A Marcha para Jesus é um protesto, sim, da sociedade. Mas dizendo, tem caminho sim, tem caminho positivo. Valorizar a fé, valorizar a família, valorizar a lei, valorizar aqueles que cumprem a lei. Você pode ter certeza, você não vai ver um tumulto aí, ninguém jogando pedra na polícia. Ninguém atacando policiais aqui no evento desse. Sabe por quê? Porque a relação é respeitosa. O policial sabe que ele está aqui para garantir a segurança do cidadão que vem reforçar a sua convicção e a sua fé, e o cidadão sabe valorizar o profissional da segurança, que antes de tudo é um cidadão. Milhares dos nossos policiais são cristãos, têm a sua fé e hoje estão aqui fazendo a segurança daqueles que vêm professar a sua fé. Então é um evento onde a gente só vê coisas positivas. Ao final de um evento de 12 horas com milhões de pessoas, pode ter absoluta certeza, o resultado é extremamente positivo. O balanço da polícia será um evento absolutamente tranquilo. O balanço dos organizadores será, fizemos a nossa obrigação e ainda estamos valorizando os valores maiores da sociedade. Se a sociedade não quer, em geral, entender isso ainda, o movimento ele só cresce ano a ano. Eu acompanho há muitos anos, quando a marcha tinha alguns milhares de pessoas. Hoje já são alguns milhões. Então nós só podemos agradecer a Deus e bater palmas para aqueles que valorizam isso, que fazem acontecer, que lutaram muito contra o preconceito e continuam lutando contra o preconceito religioso para que pudessem professar a sua fé. Mas eu tenho certeza, é um caminho seguro para melhorar a nossa sociedade. A gente trabalha muito com as redes sociais e vê a sociedade se manifestando a todo tempo, lutando por corrupção e vários segmentos surgindo. E um deles é os militares, né? Muitos querendo que o militarismo volte para o Brasil, né? E algumas pessoas não entendem muito bem como funciona isso. As pessoas às vezes confundem o militar com ditadura, né? Gostaria que você esclarecesse, você trabalha há muito tempo nesse segmento, desse um esclarecimento, se você concorda com isso ou não. Se a presidente Dilma ela já cometeu inclusive alguns delitos, algumas infrações que vêm inclusive ser o impeachment, né? Porque as pessoas saíram à rua para pedir o impeachment. Como é que você analisa tudo isso? Olha, o resultado disso, as pesquisas de credibilidade apontam que só 13% da população brasileira acreditam na presidente hoje. Pior que ela, só o Congresso Nacional onde eu estou, que aí é 9%. Então, de cada 10 brasileiros, apenas um ainda acredita no Congresso. E nós somos merecedores disso. E a população está aí nas ruas para protestar em relação a isso e desesperada. Assim como aqui se aponta o caminho para a fé como uma das grandes soluções, talvez a maior, as pessoas estão buscando. E a questão de momentos de exceção onde houve intervenção militar, hoje o desespero é tão grande que um segmento da população busca na intervenção militar como uma medida. Eu digo para você, eu sou um militar do Estado, eu interajo o tempo todo com o comando das Forças Armadas, com o comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Eu posso assegurar que hoje o comando das Forças Armadas compreende exatamente o seu papel constitucional, que é de garantir a nossa soberania e a ordem no nosso país. De forma nenhuma, os militares hoje querem qualquer processo de intervenção. Não significa que concordem com a corrupção, com os desvios, com a necessidade de se julgar politicamente e criminalmente aqueles que estão no governo, que estão desviando dinheiro público no país. Mas as Forças Armadas, os militares entendem o seu papel constitucional. E nós compreendemos também as pessoas, muitas, alguns milhares que estão na rua, dizendo intervenção militar já. E os militares dizem, nós defendemos o processo democrático. Se algum dos militares for às urnas e for digno de representar o país como presidente, ele vai como um cidadão. Não pela força e pelo poder bélico que carrega atrás do seu nome. Por exemplo, eu sou major da Polícia Militar, então eu tive 180 mil votos nas eleições
exatamente para que eu possa representar a população na sua necessidade da segurança pública e de outros serviços públicos. Não significa que é o poder das armas que eu carrego no nome. Eu vou como cidadão. Amanhã, se eu tiver condições políticas, eu vou disputar o governo de São Paulo. Se um outro colega tiver condição política, pode pleitear por algum partido político, disputar a presidência da República, mas dentro de um processo democrático. Agora, se houver a ruptura constitucional, e nós temos esse perigo hoje, é tanto ladrão desviando dinheiro nesse país, não é só na Petrobras não, gente. A Petrobras é um dos casos que está em apuração. É no BNDES, é na Receita Federal. E aonde você for mexendo, agora na CBF, você vai ver o dinheiro público sendo desviado. E cada vez que você vê um escândalo desse, você vê o morador de rua, você vê gente morrendo na fila dos hospitais, você vê o aleijado sem ter a cadeira de roda que o poder público tinha que dar, pode saber que está no bolso desses salafrários. Por isso que a população indignada, muitas vezes, apela até para o desespero, fala, olha, impõe o poder pela força. Nós não queremos poder pela força, nós queremos pela democracia, pelo voto. E pode ter certeza, as eleições do ano que vem vão provocar a maior modificação nos poderes políticos na história do Brasil, mesmo sendo eleição municipal. Quem tiver em mandato vai ter que se explicar para a população. E é exatamente o momento que a população, essa força das ruas, no país todo, os panelaços, o pedido de dizer muda Brasil e muda positivamente. Olha, gente, o nosso país é muito rico. Se nós estancarmos essa sangria dessa corrupção endêmica, porque quem entra nos órgãos constituídos acha que é seu direito, que as coisas do poder público, os impostos, passam a ser do seu partido político. Isso é um absurdo. Então a população, quando ela reclama, está reclamando com razão. Não aprendeu ainda a reclamar na sua totalidade, porque ainda dá a resposta errada nas urnas. Nós ainda nos seduzimos depois. Uma boa parte da população protesta, reivindica e depois vai lá nas urnas e vota. Então, muitas vezes, o uso da truculência, a gente tem assistido manifestações em que tem a infiltração dos black blocs. Se botou o nome em inglês e bonito para chamar bandidos. Vê se na Marcha para Jesus você tem o black bloc infiltrado na marcha, agredindo, jogando coquetel molotov na polícia. Você não tem espaço para ele. Sabe por quê? Porque os organizadores da Marcha para Jesus não bancam o vagabundo ou bandido para jogar pedra na polícia para sair imagem na televisão. E os black blocs, eles são bancados por alguns políticos, alguns partidos políticos. Eu estou afirmando isso para o país, como eu digo, já disse, representei na justiça, digo no plenário o tempo todo. Financiado, você não vai ter black bloc aqui, porque ninguém paga black bloc para estar aqui. Que isso é um grande negócio, provocar convulsão social no país. Fechar estradas, arrebentar o transporte público, tocar fogo em ônibus, chacina de pessoas. Tudo isso é muito bem orquestrado por quadrilhas e muitas vezes com infiltração dentro de todos os poderes, no legislativo, no executivo e lamentavelmente no judiciário. Tá ótimo. Depois dessa aula aqui dada pelo Major Olímpio, agradeço de coração a sua participação. Boa sorte na sua empreitada. A RCTV Interativa também é um canal independente que tem essa missão também de levar esse jornalismo responsável, falando a verdade, sobretudo para atingir a grande massa. E a sua explanação aqui veio de encontro com a nossa fala também, com a nossa realidade nas redes sociais. Parabéns e deixa um recado final para todos os nossos fiéis seguidores da RCTV Interativa. O meu agradecimento, parabéns pela cidadania de todos, parabéns pelo sucesso de quantas pessoas vão se mobilizando através da RCTV e o nosso compromisso, fazer a Marcha para Jesus maior ainda no próximo ano. Ótimo. Marcha para Jesus 2015 é aqui, ó, na RCTV Interativa.